E aí, turminha do segundo ano, tô com saudade de vocês. Mas nesse momento nós temos que continuar nosso conteúdo. Bom, vamos lá. Nosso primeiro conteúdo desse período é recluso, né? Vamos falar sobre termologia. A termologia está dentro da termometria, que é subdividida em termologia e dilatação térmica. Nossa primeira parte, vamos falar sobre termologia, que tem a ver com temperatura, equilíbrio térmico. Temperatura é o grau de transição de calor de uma molécula de um corpo para outra molécula de outro corpo. Equilíbrio térmico, quando dois corpos são colocados, um em contato com o outro. Após um certo tempo, eles apresentam uma temperatura em comum. Observação: o equilíbrio térmico se dá sempre do corpo com a temperatura maior para o corpo de temperatura o quê? Menor. Isso acontece quando nós colocamos um ferro quente em um copo de água, uma vasilha com água, temperatura normal, ou seja, vai entrar em equilíbrio térmico por um tempo e a temperatura vai mudar. Nesse caso, vai ser, depois de algum período, vai igualar uma temperatura só. Bom, continuando. Escalas termométricas. Temos três tipos de escala. Algumas você já conhece, né? Que é a escala Celsius, que é utilizada no Brasil, que vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Nesse caso aqui, 0 grau é o ponto que a água congela e 100 graus é o ponto de ebulição. Temos também a escala Fahrenheit. Essa escala é utilizada na Europa, que é 32 graus Fahrenheit a 202 Fahrenheit, também que é de congelamento e de ebulição. Nessa escala também aqui é usada nos Estados Unidos também. A escala Kelvin também é a escala que vale 237 graus Kelvin a 363 graus Kelvin. É uma escala utilizada mais no meio científico, tá? Vocês vão verificar ela que poucas vezes vocês vão achar ela, mas só no meio científico que ela é utilizada. Bom, também tem as variáveis aqui, ó. Essas variáveis aqui, que é ΔC, que é de Celsius, ΔF, que é de Fahrenheit, e ΔK, que é de Kelvin. Continuando. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, existem as equações de conversão. Como que eu converto uma temperatura para outra? Existe uma regrinha aqui. Nesse caso aqui seria a constante, certo? Menos a menor temperatura, certo? Aqui. Ou seja, para vocês não esquecer, seria meio menos pé, cabeça menos pé. Isso é uma regrinha que vocês podem ser utilizado para não esquecer como é utilizado a fórmula. Mesma coisa acontece na Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Só repetindo, meio menos pé, cabeça menos pé. Vamos para a equação de conversão. Aqui vamos utilizar o meio menos pé, que seria a constante da temperatura, ΔC, que é Celsius, menos o ponto de congelamento, que é 0. Cabeça menos pé, que seria 100 graus Celsius, que seria o ponto de evaporação, né, de ebulição, menos, nesse caso aqui, 0. Isso acontece nas três escalas, tanto na Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nesse caso aqui, 100 menos 0, 212 menos 32, 373 menos 273. Portanto, ao subtrair ali, vou ficar com Celsius sobre 100, Fahrenheit menos 32 sobre 180, Kelvin menos 273 sobre 100. Só que nesse caso aqui, o denominador da três escala, eu posso aqui dividir por um valor
que eu possa decompor ele, um valor que decompõe os três ao mesmo tempo. Simplificando, nesse caso aqui eu vou dividir por um valor, simplificando aí, 100 daria 5, 180 daria 9 e 100 daria o que? 5. Nesse caso aqui eu vou decompor por 20, tá, pessoal? Vou decompor todos eles dividindo por 20 aqui. 100 que divide por 25, 180 por 29 e 100 que divide por 20 também é 5. Então, essas três escalas aqui que eu vou trabalhar com ela. Nesse caso aqui, se eu quero converter um valor Celsius para Fahrenheit, eu vou pegar essas duas aqui. Eu tenho um valor Fahrenheit, quero converter para Kelvin, vou pegar somente essas duas. Ou Celsius para Kelvin, vou pegar essa escala juntamente com essa aqui, ó. Vamos para o primeiro exemplo. A temperatura doa corpo humano é a de aproximadamente 36,7 graus Celsius. Qual é a leitura na escala Fahrenheit e Kelvin? Fornece para essa mesma temperatura? Nesse caso, temos as três escalas. Primeiro eu vou converter essa escala de Celsius para Fahrenheit, ou seja, vou pegar somente a escala de Celsius e a escala de Fahrenheit. Ele me deu 36,7 graus Celsius. Então, no lugar do Celsius, eu vou substituir. Aqui no lugar do Celsius. E fazer a multiplicação cruzado, nesse caso aqui. Fazendo a multiplicação cruzado, certo? Eu obtenho aqui, só que nesse caso aqui você pode optar, ou você multiplica cruzado, ou você divide aqui. Nesse caso, esse exercício ele dividiu, deu 7,32 e depois multiplicou por 9, certo? Que deu 66,06. 32 está menos, passa o quê? Mais. Somando os dois valores, então Fahrenheit seria 98,06 Fahrenheit. Então, nesse caso, eu transformei aqui 36,7 Celsius em Fahrenheit, que é 98,6. Continuando, vou pegar essa mesma escala Celsius e transformar ela em Kelvin. Lembre-se, vou pegar somente Celsius com a escala o quê? Kelvin. Vou fazer o mesmo procedimento. Aqui, como são igual ao denominador, eu posso cortar, certo? Lembrando, substituir aqui o Celsius por 36,7, cortei. Nesse caso aqui, separando os valores, aqui eu cheguei a